Ó, o terreiro pode ser um lugar muito hostil para uma pessoa autista, mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência sendo da autista da Umbanda. Principalmente porque a pergunta que eu mais recebo no meu direct é: Deco, eu sou autista, quero ir no terreiro, o que eu faço, o que você me recomenda, etc. Então, cara, nesse vídeo eu vou falar sobre os estímulos que a gente tem no terreiro, o que pode acontecer com a gente por conta desses estímulos, e também vou dar dicas no final pra você que é autista, você que conhece algum autista que quer ir no terreiro, pra você conseguir ajudar e se ajudar a frequentar esse espaço. Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, beleza? Primeiro, gente, muito obrigado pra você que é um membro do canal, você que é um patético aqui, cara, brigadão por confiar em nós. E vamos lá falar dos estímulos. Pra quem não sabe, eu sou um bandista há 10 anos que eu frequento o terreiro. Já faz vários anos que eu trabalho também em terreiro. E, cara, quando a gente fala dos estímulos de Umbanda, de Candomblé, essas coisas, a primeira coisa que a gente fala é o estímulo de som, né, dos barulhos, etc. Mas pra mim nem é o estímulo mais importante, tá? Vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Mas vamos falar sobre os cantos, os pontos cantados, os atabaques, os tambores do terreiro, né? Gente, realmente terreiro vai ser um lugar onde vai ter muito som, vai ter muito canto e palmas. E se você é uma pessoa autista que não consegue ficar em lugares desse jeito, ainda dá pra ir em terreiro, tá? Fica tranquilo. Mas você vai ter que ter um cuidado maior com isso. A minha experiência esse tipo de sons não me atrapalha, porque eu já falei em outros lugares, mas música é som organizado, né? E som organizado pra mim não me atrapalha. O que mais me atrapalha em terreiro, na verdade, é aquele som desorganizado, que é som de várias coisas batendo, tipo, não como música, né? Mas vocês entenderam, tipo, de prato, de cochicho, de conversas, muita gente conversando, etc. Isso é o que mais me incomoda no terreiro, e isso não acontece durante o ritual, durante a gira, né? Isso acontece antes e depois. Então eu acho que é o primeiro ponto, assim, sobre sons. O segundo estímulo que tem muito em terreiro, cara, é cheiro. A gente não fala sobre isso, mas cheiro de erva, cheiro de defumação, cheiro de vela, de qualquer trabalho que tiver ali, de fundanga, de queima, essas coisas. Tem muito cheiro no terreiro, de alfazema também. Enfim, eu sou uma pessoa que eu não sou tão afetado pelo cheiro também. Não é um dos estímulos que mais me afeta. O que mais me afeta é som, mas não som organizado, não barulho, né? É barulho, mas não música. E o cheiro não me afeta muito, mas em alguns momentos afeta, sabe? Principalmente cheiro de café, assim, pra preto velho, gira de preto velho e tal. Mas a gente sabendo que vai ter essas coisas, eu acho que é muito mais controlável também sobre isso. Mas tenha em mente que cheiros também é um dos estímulos muito comum em terreiro. E outro estímulo que eu não acho que é o mais comum, assim, mas tem bastante, principalmente que você começa a frequentar terreiro, né? É contato físico, né? É um lugar com pessoas, né? Então, às vezes vai estar cheio, quando você vai ter um atendimento, às vezes a entidade vai precisar passar coisas em você, tipo pemba, que é um pozinho branco, as ervas mesmo, alfazema, que é um líquido e tal. Então, talvez vai ter isso, mas as entidades, pelo menos pra mim, sempre pedem permissão pra fazer esse tipo de trabalho. Então eu nunca me senti desrespeitado, por exemplo, sobre o meu espaço perante a espiritualidade, tá ligado? As entidades, se vão abraçar, elas perguntam se pode abraçar. Eu sempre senti um respeito muito grande perante a espiritualidade com o meu espaço, com a minha liberdade, com o meu corpo, sabe? Então, isso pra mim, o único problema que tem em terreiro são as pessoas mesmo. Não são desencarnados, não são os mortos não, são os vivos, viu? Mas é uma coisa que realmente acontece, tem um tumulto não, mas tem muvuca, né? Às vezes tem fila, essas coisas, então pode acontecer também. E eu acho que outra coisa também que acontece é luzes, né? É o desconforto sensorial, de luz, de muito movimento também, que é uma coisa que me afeta. Aí isso me afeta bastante também, sabe? No terreiro também afeta, mas eu fico com o olho fechado, então eu evito algumas coisas. Quando eu posso, eu fico com o olho fechado, fico ali vivendo o momento, sentindo pra mim, sabe? Então isso é uma coisa que eu faço, que eu consigo me regular nesses momentos, nas gírias, quando eu vou no terreiro e tal. Mas o que acontece, né, cara? Como que, com todos esses estímulos, como que eu reajo no terreiro? Eu não vou mentir aqui pra vocês, eu já tive crise sensorial no terreiro, já tive 2 vezes crise sensorial. Não foi legal, não foi fácil, sendo bem possível, ou sendo bem sincero. Mas é porque, cara, no terreiro é muito possível isso acontecer, porque é um lugar, como qualquer outro lugar, como um metrô, como um restaurante, como uma praça de alimentação, como um hospital, como um mercado, é um lugar, sabe? E lá vai ter estímulos que a gente não vai estar preparado sempre. Eu acho que a questão disso é, tipo, a gente precisa também entender
o nosso limite de estar ali naquele lugar, mesmo a gente querendo estar, mesmo a gente querendo participar, etc, porque gera um desgaste, tá, gente? Físico e mental. Pra mim é um desgaste que vale a pena, porque me gera muitos benefícios também, é uma coisa que me faz super bem. Mas também eu sei que eu não sou uma pessoa que eu vou poder viver, ter toda a vivência, eu gostaria no terreiro sem me prejudicar mentalmente ou fisicamente, em questões de pós-gira, de pré-gira e etc. Mas, cara, é super possível, tá, gente? Eu só tô mostrando os lados, mas aqui pra mostrar que tem tudo isso, existe tudo isso, mas, gente, pelo amor de Exu, é super possível você ir no terreiro sendo autista. E eu vou dar agora as dicas que eu até fiz um pouco disso sem saber que eu era autista, porque eu me conhecia, né? Então, cara, primeira dica, assim, você não vai querer trabalhar no terreiro de primeira, mas assim, e talvez nem tomar um passe de primeira, e tá tudo bem, você pode ir pra visitar. E se você acha que precisa disso, cara, vai. Primeiro vai no terreiro, visita, conhece um terreiro por rede social. Eu recomendo de verdade, vá num terreiro, de verdade isso, tá? Vai no terreiro de alguém conhecido seu. Se der, se algum conhecido seu vai em terreiro, vai no terreiro dessa pessoa, ou tente conhecer o terreiro por rede social antes. Não vai de primeiro no terreiro que você não conhece, que você não bata alguma coisa ali, porque tem terreiro que... Terreiros e terreiros, né? Então, assim, eu nunca indico terreiros, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu não quero indicar um terreiro e vai que acontece qualquer coisa com você lá, e foi uma indicação minha, porque eu não sou responsável em nenhum terreiro, não tenho nenhum... Hoje eu estou afastado de todos os terreiros, não frequento nenhum, porque estou em Goiânia, mas eu também não me sinto responsável pra poder dar isso. Não que eu não confie onde eu pisei, tá ligado? Mas é que é outra vida e é outra vivência, não é a mesma vivência que eu. Vai ter gente que vai se encontrar em outra religião. Como que eu vou falar que a pessoa não vai se encontrar em outro terreiro, manja? Mas enfim, cara, vá e conheça. Vai lá como observador, fica mais afastado, fica longe, vai no lugar, passa, vai acompanhado, obviamente, né? Eu falo de você conhecer alguém que já vai no terreiro, porque essa pessoa já vai conhecer os dirigentes da casa. E, cara, sabendo disso, conversar com os dirigentes, essa pessoa identificar você como pessoa autista, vai facilitar tanto. Porque, cara, aí a pessoa já faz você ter um atendimento preferencial, já faz... quando você estiver no... Eu já vi isso acontecer, tá? Quando vai pessoa autista e entra no terreiro, entra no momento da gira, que é mais perto da tabaque, as pessoas da tabaque ou toca mais baixo, ou para de tocar, só canta, pra não atrapalhar, pra não dar estímulo sensorial tão forte, tá ligado? Então tem todo um respeito dentro da religião, gente. Só que isso precisa ser comunicado, isso precisa ser conversado também. Não ser adivinhado pelas pessoas, coisas desse jeito, sabe? Mas é sempre e super possível, assim. Eu acho a Umbanda uma das religiões mais inclusivas em questão de... Eu já vi gente aprendendo Libras pra poder se comunicar em Libras durante a gira, pra traduzir as coisas da entidade. E várias outras coisas, assim, que a gente vê que eu nunca vi em outras religiões, por exemplo. Outra coisa, né? Se você visita antes, se você já combina antes, você também já sabe quais vão ser os estímulos que vão te pegar. Aqui o vídeo eu falei dos estímulos que eu percebi que pegam e tal. E, cara, vai preparado pra isso. Se não gosta de ruído, não gosta de tanto barulho, vai com abafador, tá ligado? Se os outros não gostarem, é problema dos outros. Você tem que estar lá pra você se sentir bem. O primeiro estudo sendo terreiro é pra você se sentir bem, não é pra você estar ali obrigado ou se sentindo mal, tá ligado? Então, pô, abafadores... pedir atendimento preferencial, ficar um pouco mais afastado, só chegar no momento da gira, ir embora logo rápido. São coisas chatas de se fazer, mas são responsabilidades nossas de autocuidado também, como pessoas autistas, que a gente se entende agora, sabe? Tem giras também, vários terreiros tem várias giras por semana, sabe? Um dos meus terreiros que eu frequentava tinha gira de segunda a sábado, assim, e etc. Então, às vezes, você consegue ir numa gira, cara, pesquisa no terreiro e pergunta qual que é a gira mais vazia. Às vezes vai nessa, cara, nessa gira, às vezes é a gira que vai te atender mais prático mesmo, de uma maneira mais leve também pra você estar ali, sabe? Não precisa ir na gira mais famosa, na gira maior e tal. Cara, a espiritualidade tá ali pra nós, tá ligado? Independente de quem seja. Manja, então, também outra dica que eu acho que as pessoas passam muito despercebidas disso, pô, vai numa gira vazia, tá ligado? É de boa, é a mesma coisa, mesma experiência aí, experiência até melhor. Pra ser sincero, é até melhor. E, cara, defina um tempo limite também, sabe? Eu acho que não se obrigue, não é definir um tempo limite, mas não se obriga a ficar lá pra viver tudo se você não tá bem. Eu já me obriguei em alguns momentos, não me arrependi, não me arrependo, na verdade, porque eu não sabia, tava descobrindo, mas eu não faria hoje de novo, por exemplo, sabe? Porque eu aprendi, eu não me arrependi, mas eu aprendi. E o que eu aprendi, eu tô passando experiência aqui pra vocês, né? Então, basicamente isso, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente agradecer você que é membro do canal. E só reforçando, gente, Umbanda, cara, é acolhimento, de verdade. Nenhum terreiro que eu frequentei, nenhum terreiro que eu conheça
já teve qualquer caso de não acolher pessoas autistas ou de não acolher qualquer tipo de pessoas, desde sexualidade até transtorno, até ser doidinho, e etc, sabe? E, enfim, e não tem certo ou errado de viver a tua fé, sabe? Cada um vai viver a fé da maneira que dá, da maneira que já foi. Se você é autista e é aqui membro do canal, cara, compartilha sua experiência também aqui embaixo, ou se você quer conhecer terreiro, quer tirar alguma dúvida, faz aqui também, vai que eu tiro dúvida pra vocês e todos os membros, etc. Então, é isso, gente, muito obrigado. Um abraço à distância pra vocês, axé pra todo mundo, até uma próxima e tchau.